Como funcionário público, militar, roqueiro e espírita, pergunto ao entrevistado: se Deus é justo e perfeito, por que eu nasci no Brasil e vivo em paz e outra pessoa nasce na faixa de Gaza e vive em agonia? Onde está a justiça nisso se não for por karma de outra reencarnação? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque na vida intelectual, você precisa reconhecer quais são as perguntas que não podem ser respondidas. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Ou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É a pergunta de Jó. Jó faz essa pergunta para Deus e Deus diz: onde estavas tu quando eu fundei o céu? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que para você saber, né? Deus ele é infinita, ele não é apenas justo, ele é infinitamente justo. Ele não é justo na escalinha onde você vive, não, meu irmão. Tá entendendo? Ele é justo na eternidade, ele é a justiça absoluta. Então, cada coisa que acontece no mundo, para você entender o porquê daquilo e onde está a justiça nisso, você precisaria ver o plano de Deus para cada uma das coisas que existem no mundo. E isso é incomensurável com o seu intelecto. Perfeitamente. E você sequer tentar responder essa pergunta, né, que tem um problema de incomensurabilidade, você vai enlouquecer e você vai ficar burro. E é o que acontece com muitos espíritas, certo? Então, assim, o quanto antes você se livrar dessa necessidade. Você me perguntar, tipo, então por que uma pessoa nasce na faixa de Gaza e vive agonia e eu vivo ok no Brasil? Não é dado a mim saber, nem a você saber, nem a ninguém saber. Eu posso acrescentar uma coisa? Eu vou deixar você acrescentar, só que aí quando você pega e recorre ao karma e a outra encarnação, você está... Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Você está encarnando um dos amigos de Jó, que tem Zofá, Bildade, né? E ele faz. E eles... Cada um tenta justificar o sofrimento de Jó. E eles não conseguem... Tipo, e ao tentar justificar o sofrimento de Jó, eles mostram que eles não sabem o que está acontecendo, porque é Deus que está permitindo aquilo acontecer, certo? E eles terminam sendo injustos com Jó. Então, toda vez que você vai tentar recorrer ao karma, à reencarnação, para explicar essa pergunta que não tem resposta, porque ela não cabe em você, você está sendo injusto. E aí eu pergunto para você, aonde está a justiça na sua pergunta? Mais ainda, pergunto absolutamente a você, por que deveria ser diferente? Eu vou colocar duas conclusões aqui sobre o livro de Jó, por exemplo. Você sabe que na tradição judaica antiquíssima, né, isso eu li num comentário sobre o texto de Jó, que havia uma crença comum de que se acontecer alguma coisa mal com você, é porque você teve alguma razão de ser em você, né? E o livro de Jó, ele contesta isso. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo e pode acontecer alguma coisa má. E qual é o problema disso? Você está num vale de lágrimas, meu filho. Esse mundo é um vale de lágrimas, segundo, né, o salmista. Então, o que acontece? O fato em si é que não é porque acontece uma injustiça com você, é que tenha um nexo de causalidade com o que você faz. Aliás, isso é até ilógico do ponto de vista desse aspecto do karma. Por quê? Para você afirmar, por exemplo, que uma pessoa sendo injustiçada tem alguma razão de ser no que você fez ou deixou de fazer, resta saber qual foi o primeiro ato que uma pessoa justa sofreu, né? Porque, por exemplo, se a gente tem toda uma sucessão de injustiças mútuas que são repetidas à exaustão durante todas as vidas, então você vai ter que me explicar necessariamente qual foi a primeira vez que tal coisa aconteceu. Porque essa sucessão teve um início. Uma pessoa cometeu uma injustiça contra outra. E assim, sucessivamente, tem esse processo. Ora, se esse processo teve um início, então você tem que me explicar que, pelo menos em um caso, não houve uma causa kármica para que isso acontecesse. Sim. Então isso não tem lógica. E vamos mais além. Eu pergunto, por que as pessoas da faixa de Gaza sofrem e você está de boa? Será que você está de boa mesmo? Não é que está de boa. Você tem problemas diferentes. Saia na rua, por exemplo, você ainda pode levar um tiro na cara. Isso aí é um problema também. Você não tem paz social no Brasil.
há muitos conflitos em Gaza. Tudo bem, hoje nós estamos vendo realmente uma coisa muito horrível que está acontecendo na Palestina, em Gaza e na Israel, tá? Mas, por exemplo, houve situações ali em que o número de mortes no Brasil é muito maior, porra. Sim. Você acha que você está em paz? Aí eu te pergunto, você está pagando um karma por viver no Brasil? Porque esse conceito do karma, ele é bastante sugestionável, porque qualquer coisa que me aconteça, eu tenho que explicar o nexo de causalidade de uma coisa que eu não posso nem mesmo comprovar. Isso não tem o menor sentido. Não, da mesma forma... Se você vê um cara, você vê um mendigo na rua, fudido, doente e tal, não sei o que lá, aí você diz, não, ele tá aqui nessa situação porque ele está pagando um preço kármico de outra vida, que ele foi um cara avarento, que pisou nas pessoas e não sei o que lá. Por que então você vai engajar em caridade? Você tem que deixar o cara se fuder. Isso é óbvio. Tá entendendo? Você vai tratá-lo, sabe como? Você sabe como você vai tratá-lo? Você vai tratá-lo como um Dalit. Problema. Não, mas assim, você vai tratá-lo como um Dalit lá da Índia. O que é o Dalit? É um intocável. Por que é intocável? É porque ele está pagando, não é isso? Não é o karma? Ele está pagando um karma ali. Sim. Porque então não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém mais nessa vida, porque as pessoas estão pagando seu karma. Tá ligado? Tipo, não existe lugar para. E, no entanto, eu sei que os espíritas são. Né, eles inclusive, se valem sempre disso, né? Tipo, eu tô aqui para fazer caridade, passo aquela, tipo, ótimo. Só caridade sem verdade, irmão. Tá entendendo? Esse que é o problema. Ó, é tanta verdade que é o seguinte, então, olha só, vamos analisar também uma outra coisa. Tá, se você tá falando de karma de outra reencarnação, então você tá dizendo, olha só o que você tá dizendo, meu amigo, você não tá dizendo algo justo. Então você tá dizendo que aquelas mulheres e crianças em Gaza que estão sendo, sei lá, mortas por bombardeio ou por um tiro de fuzil, estão passando fome, então você tá dizendo que aquilo tem uma razão de ser e que, de fato, elas merecem sofrer isso. Ora, se elas merecem sofrer isso, então você está atribuindo justiça a quem está praticando isso, porque tem uma causa no ato de certas pessoas. Então você está dizendo que é um ato de justiça, por exemplo, que o exército israelense esteja fechando Gaza, pulverizando 90% de Gaza e colocando aquele pessoal numa situação de calamidade pública? Claro que não, isso não tem o menor sentido que você está falando. A justiça é, acima de tudo, um atributo de responsabilidade individual. Nós só podemos culpar individualmente as pessoas. Eu não posso culpar algo que vai além da pessoa. Isso não tem sentido, tá? E o fato é o seguinte, nesse ponto o cristianismo está sendo sábio. Primeiro que nós somos filhos do pecado original. Quando se fala pecado original, veja, é claro que você fala que é de uma culpa, claro, mas a culpa aí é no sentido de que você tem um peso de um estado decaído, porém, esse estado decaído, pergunta quem quer calar, vamos pegar um livro do qual é o nome dele? Juan Donoso Cortés, Ensaios sobre o Catolicismo, Liberalismo e Socialismo. Ele fala que o grande mistério, né, relacionado à queda, né, ele toca nesse assunto, e ele fala uma coisa interessante. Por que Deus nos deixa cair? Por que Deus nos deixa numa situação de degradação, né? Já que ele é onisciente, onipotente, enfim. Eu pergunto uma coisa para vocês. Deus nos deixou nessa situação para nos aproximar dele. Como? Através da redenção. Só existe redenção se há queda. E, portanto, o homem que foi decaído por sua própria escolha, por seu próprio arbítrio, mesmo assim Deus dá uma chance de redenção. E justamente por isso, pelo fato do homem ser decaído, é que existe a chance de Deus se aproximar mais dele. Então, o que acontece? Então, nós temos aqui uma razão bem sóbria com relação a isso. Que a tentativa de Deus se aproximar do homem é justamente como um pai que cuida de uma criança. E que, portanto, o estado do homem tinha que ser, talvez a palavra não seria que tinha, mas ele aconteceu desse modo que, dentro da providência divina, Deus previu aquilo para justamente tratá-lo e tornar o homem ainda muito mais próximo dele. Por conta da sucessão desses acontecimentos da queda e internalizando do homem a consciência da necessidade de Deus. Só que o karma que você coloca, ou que a reencarnação que você coloca, é a mesma coisa que dizer o seguinte: os palestinos que estão passando fome agora, que estão sendo bombardeados, que estão perdendo suas famílias,
eles estão lá porque eles merecem estar. Porque se você está atribuindo justiça a isso, então você está atribuindo também um grau de merecimento. Você acha que isso é justiça? Então nem vai ajudar, e nem ajude. Né? Nem ajude. Não, deixa ele se ferrar. O exército israelense está cumprindo a justiça divina. Como Hitler estaria cumprindo a justiça divina com o Holocausto. Como, sei lá, uma pessoa que chega, mata um pai de família, ele está cumprindo a justiça divina. Como aquele cara que tocou fogo no circo americano, ele está cumprindo a justiça divina porque, supostamente, aquelas crianças, mulheres e homens que morreram numa vida lá que eles nem têm conhecimento, nem têm consciência. Como é que eu sou culpado por algo que eu não tenho consciência? Como é que eu posso dizer que eu guardo conhecimento se eu nasço e eu tenho que aprender tudo de novo? Não tem muita lógica isso aí. Não tem lógica alguma. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.